Olá pessoal, sou o professor Jonildo da Central do Enem. Nossa videoaula de hoje, Romantismo no Brasil, a prosa romântica brasileira. A introdução do romantismo é a seguinte: o movimento romântico foi responsável pelo surgimento do romance no Brasil. Até então, os textos em prosa estavam distantes desse tipo de narrativa. Que você sabe que quinhentismo, barroco e arcadismo é a parte da poesia. A partir do romantismo que vai surgir o primeiro romance romântico. Aí nós temos já uma polêmica em relação ao primeiro romance romântico, que teria sido O Filho do Pescador, teria sido A Moreninha. Cronologicamente, O Filho do Pescador surgiu um ano antes. Então te diz que O Filho do Pescador só tem valor histórico e é considerado uma obra pioneira, sendo que o marco inicial da prosa romântica é justamente o romance A Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo. Então Joaquim Manuel de Macedo é introdutor da prosa romântica e A Moreninha é considerado para a gente o primeiro romance brasileiro. Romance de costumes, né? Já que ele era caracterizado, né, o Joaquim Manuel de Macedo, como um autor praticamente que trabalhava, né, a prosa de costumes, tá bom? Então, olha lá, cronologicamente, Filho do Pescador surge na frente, mas quem é considerado o marco inicial da prosa romântica é o romance A Moreninha. Por quê? O público consumidor da época aqui era a burguesia, só ela tinha poder de compra, só ela tinha acesso ao livro. Então, por questão de aceitação, por questão de aceitabilidade, né, a burguesia aceitou a Moreninha e não aceitou O Filho do Pescador. Tá bom? Bem, o romance romântico apresenta no Brasil 4 tendências. Existe uma classificação dos romances: romances urbano, romance indianista, romance regionalista e romance histórico. Essa classificação deve-se a José de Alencar. Tanto é que Alencar é considerado o pai do romance brasileiro. Escreveu romance urbano, romance indianista, romance regionalista e romance histórico. Ok? Bem, quais são as principais características do romantismo? Além do tripé, além dos pilares do romantismo, nós temos exagero nas descrições, nacionalismo ufanista, aquele sentimento de amor à pátria, semente de amor ao Brasil, busca de uma linguagem brasileira que vai ser concretizada por modernismo, defesa dos valores aristocráticos e crítica à vulgaridade burguesa. Aí a gente começa a estudar a classificação de Alencar. O romance ele pode ser urbano, indianista, né, regionalista e histórico. Romance urbano. Esse gênero de romance, também conhecido como romance de costumes, procura retratar e criticar os costumes da sociedade carioca do século XIX. O criador desse gênero no Brasil foi Joaquim Manuel de Macedo. Destaca-se também José de Alencar, nos romances Senhora, 5 Minutos, A Viuvinha, Lucila, Diva, Pátria Gazela e Sonhos de Ouro. Não esquecer que Senhora, Diva e Lucila trata do perfil da mulher, do perfil feminino, tá bom? Então, romances urbanos, também chamados de mundano de costumes sociais, né, ele trata dos costumes, retratando os costumes da sociedade da época. Tá? Já o romance indianista ele vai valorizar o índio e a natureza. O romance romântico volta-se para a época do descobrimento, valorizando o indígena, uma vez que não tivemos Idade Média. Por não haver época medieval no Brasil, o romantismo vai em busca de um correspondente. Quem representa o nosso passado medieval vivo durante o período romântico é a figura do índio. A figura do índio representa o nosso passado medieval vivo. Aí nós temos aqui os romances que formam a trilogia. O Guarani é considerado romance heróico e epopeia nacional. Romance Iracema, considerado As Lendas do Ceará, né, uma homenagem ao continente americano, América do Sul. E o Birajara, que representa o índio brasileiro bom, barato e bravio. Né? Romance o Guarani, o Alencar classifica ele como um romance indianista, mas ele deveria estar classificado como um romance histórico, já que o Peri, que é o personagem protagonista, mais se comporta como um cavaleiro medieval do que como um índio. Então diz que o Peri é o índio idealizado ao estilo de Alencar. Então, por não haver época medieval no Brasil, não tivemos Idade Média, o romantismo vai em busca de um correspondente. Quem representa o nosso passado medieval vivo durante o período romântico é a figura do índio. Nós temos aqui o romance regionalista. Para alguns escritores, o verdadeiro Brasil era o sertão.
que ainda conservava intactos traços de nossa cultura e de nossa natureza. Esses escritores criaram o romance regionalista, que é, de certa forma, outro lado do nacionalismo literário, explorado pelo romance indianista. Procura, então, fixar traços peculiares de determinadas regiões do país. Por exemplo, retrato dos hábitos, se for o sertanejo, região nordeste; se for o gaúcho, região sul; se for tio, tronco do Ipê, região sudeste. O primeiro desses regionalistas foi Bernardo Guimarães, que retratou o interior de Minas e de Goiás. Minas em escravizaura e de Goiás com seminarista. Visconde Taunay, também mais conhecido com a sua obra Inocência, em que procurou registrar algumas peculiaridades do falar sertanejo no romance Inocência. Franklin Távora é considerado, com a obra O Cabeleira, o criador da literatura do Nordeste. Aí depois nós temos romance histórico. Os romances históricos, preocupado em enfatizar o nacionalismo em suas obras, alguns de nossos escritores românticos dedicaram-se a esse gênero, como é o caso de Alencar, com as obras Mina de Prata, A Guerra dos Mascates e Alfarrabos. O romance O Guarani deveria estar classificado como romance, certo? E aqui alguns prosadores, como Joaquim Manuel de Macedo, nasceu e morreu no Rio de Janeiro. Entre suas principais obras nós temos O Moço Loure e A Moreninha principal. Esta última apresenta todo o esquema e desenvolvimento dos romances românticos iniciais. Descrição de costumes da sociedade carioca, suas festas, tradições e ambientes típicos. Caráter documental, estilo fluente e leve. Linguagem simples, tramas fáceis, pequenas intrigas de amor e mistério. Final feliz é o happy end, com a vitória do amor. Com esta receita, Joaquim Manuel de Macedo consegue ser o mais lido do Brasil nas décadas de 40 e 50. Não esquecer que também escreveu peças. Depois nós temos aqui o Alencar, que é considerado o pai do romance brasileiro devido à diversidade de obras que escreveu. Romance urbano, nós temos Senhora Diva Lucila, regionalista sertanejo gaúcho Tio Tronco de Ipê. Romance histórico As Minas de Prata, Guerra dos Mascates e Alfarrabos. Romance indianista Guarani, Iracema e... Depois nós temos outros prosadores românticos. Visconde Taunay com a obra Inocência, localizando o sertão de Mato Grosso, que retrata uma época caracterizada pela força opressiva dos pais, negando aos filhos o direito de escolher o cônjuge. Bernardo Guimarães, nasceu e morreu em Minas Gerais. Sua principal obra aqui nós temos A Escrava Isaura. É considerado o criador do romance sertanejo e regional Bernardo Guimarães. Já o Joaquim Manuel de Macedo nasceu no Rio e morreu perto de Macaé, Rio de Janeiro, em 1861, no naufrágio do vapor Hermes. Sua principal obra, Memória de um Sargento de Milícias, que trata da história de Leonardo, o Leonardinho, filho de Leonardo Pataca e Maria da Hortaliça. O autor abandona a visão da burguesia urbana para evidenciar o povo em toda a sua simplicidade. Essa obra é uma obra que apresenta traços do realismo, é uma obra pré-realista. Certo, pessoal? Então era esse o nosso recado dessa semana, nossa videoaula sobre prosa romântica, os principais tipos de romance. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.